Muito bem, pessoal, muito boa noite. Para vocês que acompanham aí o Biologia do Zero, para vocês que estão aí solidificando mais uma vez a base de vocês em biologia. Hoje, finalizando o nosso conteúdo previsto no que diz respeito ao conteúdo de bioquímica, último grupo de bioquímica, lembrando que a gente trabalha lá os ácidos nucleicos separadamente, quando a gente vai ver o metabolismo desses ácidos nucleicos, a gente trabalha também a estrutura, beleza? Vamos ter uma aula de Biologia do Zero só para isso. Fiquem tranquilos com relação a isso, tá beleza? Então nós já vimos os carboidratos, nós já vimos proteínas, enzimas e hoje vamos ver o último grupo, mas não menos importante, que seriam os lipídios, beleza? Então, pessoal, com relação aos lipídios, vamos falar sobre tudo que vocês precisam saber para que vocês construam uma base firme, né, uma base sólida, e identifiquem as propriedades e como esses lipídios interagem de forma fisiológica e na sua forma natural também, beleza? Então, os lipídios, alguns deles, certo? Um conceito que a gente não usa nesse caso aqui, que a gente usou nas outras aulas e não se aplica como regra aos lipídios, é aquele conceito que a gente conversou sobre monômeros, polímero, certo? Então, nós temos moléculas menores que compõem de fato alguns lipídios, que são os ácidos graxos. Mas por que a gente não considera que eles são os monômeros dos lipídios? Porque nem todo lipídio, ou seja, nem toda molécula mais complexa vai ser composta por um ácido graxo. Assim como eu também vou ter ácidos graxos sendo tido também como moléculas principais, né? Então, alguns exemplos de ácidos graxos que a gente vai ver um pouco mais à frente, que são os ômegas, por exemplo, ômega 3, ômega 6, ômega 9, essas moléculas elas já atuam de forma funcional no nosso corpo. Então, eu não consigo dizer que ela vai funcionar como um monômero de uma molécula mais complexa, beleza? E nem todo lipídio é formado por ácidos graxos. Então, isso a gente não consegue tirar de regra. Mas o que seria um ácido graxo? Como o próprio nome já está dizendo, ele tem uma porção de ácido carboxílico, certo? No grupamento funcional ácido carboxílico, acompanhado de uma cauda hidrocarbonada. O que seria essa cauda hidrocarbonada? Para você que saiu do ensino médio agora e não está com tanta noção ainda em química. Essa cauda hidrocarbonada seria nada mais nada menos do que uma cauda carbônica ligada a diversos hidrogênios, como vocês estão vendo aí, carbonos, 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 como vocês lembram, o carbono ele faz 4 ligações, já o hidrogênio ele só faz uma ligação. Então, um carbono ele está ligado um ao outro aqui, ó, e saturado pela presença dos hidrogênios, completando as 4 ligações de cada carbono. Pessoal, propriedades disso. Essa cadeia hidrocarbonada, ela é extremamente hidrofóbica. Então, os ácidos graxos, assim como os próprios lipídios que a gente vai ver, eles têm como propriedade principal, diferente dos carboidratos, a sua repelência à água. Então, eles não interagem muito bem com a água, beleza? E alguns grupos desses lipídios vão usar isso, inclusive, como sua função biológica, como é o exemplo dos cerídeos, por exemplo, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Tranquilo? Então, os ácidos graxos, antes de falar dos lipídios, eles são basicamente um grupo de ácido carboxílico com uma cadeia hidrocarbonada, ou seja, uma cadeia que confere um caráter totalmente hidrofóbico para essas moléculas. Beleza? E aqui nós temos alguns exemplos desses ácidos graxos que eles podem se apresentar de duas formas diferentes. Como eu falei para vocês, eu tenho um grupamento ácido carboxílico e uma cadeia hidrocarbonada, sendo que essa cadeia hidrocarbonada ela pode se apresentar de duas formas, certo? Ela pode se apresentar de forma saturada ou de forma insaturada. O que é isso, professor? Vamos lá, vamos lembrar lá da química que nós temos um processo de uma classificação, na verdade, de cadeias químicas, que é com relação ao número de ligações em que essas ligações químicas se apresentam, na verdade, certo? Vocês veem aí essa primeira, que está sendo mostrada como uma cadeia saturada, que ela só tem ligações simples, excluindo aqui o grupo funcional, né? O grupo funcional que seria o ácido carboxílico, excluindo ele, na cadeia hidrocarbonada nós só temos ligações simples. Então, todos os carbonos, eles estão fazendo uma ligação com elementos diferentes. Seja com o carbono que está adjacente, né? Antes ou depois, ou seja com os hidrogênios que estão aí em cima e embaixo, que vocês estão vendo, certo?
Só ligações simples, perdão. Na cadeia insaturada, esses carbonos eles podem fazer ligações duplas. Vejam que sempre fazem 4 ligações, como vocês aprenderam lá na química. O carbono ele se estabiliza com 4 ligações. Só que nesse caso da cadeia insaturada, essas 4 ligações, no caso 2 dessas 4 ligações, podem ser feitas para o mesmo carbono, certo? Conferindo assim uma ligação que a gente chama de ligação dupla, onde vocês estão vendo aí marcado em vermelho. Essa ligação dupla é o que a gente chama de insaturação. Então, quando uma cadeia ela só tem ligação simples, como é o caso desse primeiro exemplo, esse exemplo de cima, a gente chama ela de uma cadeia saturada, porque todos os carbonos estão saturados com suas 4 ligações, beleza? Já na cadeia de baixo, a gente tem a classificação que a gente chama de insaturada. Por quê? Porque em uma dessas ligações eu vou ter a presença de uma ligação dupla. Aí vamos lá, o que isso tem a ver? Alguns desses lipídios, mais especificamente alguns desses ácidos graxos, eles são classificados com base nessas insaturações, certo? E essas insaturações elas conferem também propriedades biológicas diferentes. Por exemplo, de acordo com o número de insaturações, eu posso ter uma menor adesão em um lipídio que tenha vários ácidos graxos insaturados, por exemplo, beleza? Por quê? Porque ao posicionar outra molécula dessa aqui adjacente, ela não vai ficar tão bem aderida a essa molécula de cima por conta dessa torção. Vocês estão vendo aqui, ó? Essa insaturação, ela promove uma torção na molécula. Uma está retinha e a outra ela está levemente torcida aqui para baixo, justamente onde começa essa insaturação, certo? Então, essa insaturação, ela vai promover uma torção que muda também a afinidade de uma molécula por outra. Consequentemente, a estabilidade de ligação de uma molécula para outra, certo? Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu vou voltar a mencionar quando eu estiver exemplificando esses lipídios. E vocês vão ver lá na aula principal com o Matheus que isso pode ser muito determinante para um lipídio, para eu chegar para você e dizer esse lipídio é saudável, esse aqui já não é tão saudável. Então esse número de insaturações, né, a presença ou a ausência dessas insaturações, podem definir isso tranquilamente, beleza? Aí vamos ver aqui alguns exemplos de como essas insaturações aparecem e como essas insaturações são interpretadas pelo corpo. Ácidos graxos que vocês conhecem, já ouviram muito falar. Os ômegas, a família dos ômegas, né? Ômega 3, ômega 6, ômega 9. Provavelmente vocês já ouviram falar muito mais do ômega 3, não é isso? Por que a gente chama de ômega 3, ômega 6, ômega 9? Pessoal, essa classificação é justamente no que diz respeito ao número de insaturações, ou melhor, em qual carbono essa insaturação está presente. Contem comigo aí, no caso de vocês aí, da esquerda para a direita, onde essa insaturação começa em cada carbono, certo? No ômega 9, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 9º carbono é que eu vou ter a primeira insaturação. Então, o nome ômega 9 ele é dado porque a insaturação ela aparece no 9º carbono da cadeia hidrocarbonada. Professor, mas você falou que essa cadeia ela era composta por carbonos e hidrogênios. Pessoal, lembrem que quando essas cadeias aparecem, ela pressupõe que você já conhece, já tem conhecimentos prévios de química, certo? Então, quando eu tenho aqui carbonos que estão ligados somente um ao outro, você já deve pressupor que esse carbono ele faz quantas ligações? 4, certo? Então, se eu tenho um carbono ligado ao outro aqui por ligações simples, eu já vou pressupor que eu tenho um hidrogênio ligado aqui para cima e um aqui para baixo. Igual eu mostrei para vocês aqui, ó, nessa imagem anterior, certo? Só que nem todas as cadeias esses hidrogênios vão aparecer, beleza? Beleza. Então, cada ômega desse, ele vai desempenhar uma função diferente do nosso corpo. Vocês conhecem a função do ômega 3, né? A gente vai ver bem melhor em fisiologia isso. Em citologia também a gente menciona, que é a composição do nosso sistema nervoso, né? A composição realmente do nosso sistema nervoso, que a sua falta pode gerar prejuízos. Já o ômega 6 e o ômega 9, eles têm propriedades, né? As cascatas metabólicas que derivam dele
vocês vão ver lá na aula principal com o Matheus que eles têm propriedades inflamatórias. Então, eles desencadeiam uma reação inflamatória a partir da sua síntese, beleza? Eu só coloquei isso aqui para vocês verem um exemplo de ácidos graxos que seriam conhecidos e como, na verdade, essas insaturações elas apareciam mediante esses ácidos graxos, beleza? Então, como eu falei aqui para vocês, o ômega 3 ele é extremamente interessante para o nosso organismo. Já o ômega 6 e o ômega 9, nem tanto. Qual a diferença dos dois? Somente o número e a posição das insaturações. Então vejam que essas insaturações que eu comentei para vocês anteriormente, elas realmente fazem muita diferença no que diz respeito aos ácidos graxos, suas funções fisiológicas e etc. Beleza? Agora falando literalmente sobre os lipídios, certo? Propriamente ditos. Falando um pouco sobre ácidos graxos. Falei um pouco sobre as funções aí que eles podem ter, dei o exemplo aí do ômega 3, e agora falando propriamente dito sobre os lipídios. Esses lipídios, pessoal, nós encontramos em diversas fontes. Vocês estão vendo aí algumas dessas fontes, né? Tanto de origem animal quanto de origem vegetal, vocês encontram diversas fontes desse lipídio. Como eu falei anteriormente, assim como os ácidos graxos, eles também não vão interagir bem com a água, justamente por conta daquela cadeia hidrocarbonada. Pessoal, hidrogênios e carbonos juntos, combinados, eles não vão interagir bem com a água, certo? Então, uma característica primordial dos lipídios é a não interação deles com a água, certo? Por conta de uma propriedade que a gente vê oposta à propriedade da água e à propriedade dos carboidratos, por exemplo. Que é o quê? A questão da polaridade. Nesse caso, a água é o quê? Polar. Já os lipídios, eles vão ter a propriedade de serem apolares, certo? Então, eu vou precisar de um solvente apolar para que eu consiga diluir esses lipídios, certo? No caso, a água não vai ser uma boa opção. É tanto que, vocês sabem desde pequeno, vocês aprenderam em casa isso, que água e óleo não se misturam, certo? Justamente por conta dessa propriedade de polaridade. Tranquilo? Eles podem ter uma estrutura extremamente diversificada. É tanto que eu falei para vocês, eu não consigo definir, bater o martelo e dizer ácidos graxos são monômeros de lipídios. Não consigo fazer isso. Por quê? Justamente porque eles têm uma estrutura extremamente diversificada. Alguns deles nem são compostos por ácidos graxos. Beleza? Conseguiram compreender isso? Então eu vou mostrar alguns exemplos aí para vocês e vai ficar cada vez mais claro que essa estrutura de lipídios é muito diversificada. Assim como vocês vão ver também lá na aula principal com o Matheus. O que eu quero que vocês entendam é extremamente hidrofóbico por conta da sua apolaridade, certo? E mais específico ainda, por conta da sua cadeia hidrocarbonada, certo? A presença de diversos hidrogênios associados a carbonos. Sua estrutura extremamente diversificada, nem sempre tendo nela a presença de ácidos graxos, certo? E também uma diversidade de funções. Algumas delas que vocês já conhecem, inclusive. E que a gente vai comentar um pouco mais à frente, beleza? Quais são essas funções? Reserva energética. Qual é o lipídio que tem reserva energética? Você sabe disso porque você sabe que quando você come mais do que você gasta, essa comida ela é transformada, né? Essas glicoses elas são transformadas em estoque, na forma de gordura. Então você sabe que você engorda quando você come mais do que você gasta. Essa gordura ela é guardada estocada para que sirva de uma reserva energética futuramente, na forma de triglicerídeos, que é uma classe de lipídios. A gente vai comentar um pouco mais à frente, beleza? Outra função, impermeabilização. Pessoal, é só você pensar. Já falei aqui para vocês que eles interagem muito pouco com a água. Então é extremamente interessante que eu use isso a meu favor. Em lugares que eu não quero água, no sentido natureza, certo? É interessante que a natureza use isso a seu favor. Se ela tem uma substância, né, um grupo de moléculas que não interage bem com a água, ela vai usar isso de forma vantajosa para impermeabilizar lugares onde eu não quero água, certo? A gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas vai servir para impermeabilizar, por exemplo, as asas das aves, para que essas asas não recebam água, não fiquem encharcadas e não comprometam o voo. Então, é extremamente interessante que eu utilize como um impermeabilizante uma molécula que já tem função naturalmente impermeabilizante, beleza? Estrutural, por que estrutural? Pessoal,
Quando a gente se fala em membrana plasmática, né, a composição celular, a composição bioquímica dessa membrana plasmática, é natural que a gente lembre o quê? A membrana plasmática ela é formada por fosfolipídios. Beleza, tá errado? Tá de jeito nenhum. Só que é normal que a gente esqueça também que há outros lipídios, além dos fosfolipídios, presentes nessa membrana, fazendo com que a sua rigidez, né, a sua fluidez e rigidez esteja sempre equilibrada. Beleza? Então, alguns outros lipídios, além dos fosfolipídios, eles também fazem parte dessa membrana. Ou seja, eu tenho muitos lipídios, de fato, com função estrutural. Além dos fosfolipídios, que compõem a membrana plasmática, na própria membrana também, eu também tenho a presença dos colesteróis, do colesterol propriamente dito, certo? Então, essa parte estrutural, ela está associada aos lipídios também, certo? Um exemplo mais clássico que a gente lembrou foi esse. Os fosfolipídios compondo a membrana plasmática das células, certo? Tanto animal quanto vegetal, quanto eucariótica, procariótica, certo? Então os lipídios eles estão realmente presentes na membrana plasmática das células. Não só os fosfolipídios, também como os colesteróis. Tranquilo? Regulação. Pessoal, quando eu falo de regulação, eu quero já que venha à sua mente imediatamente a hormônios, certo? Eu quero que remeta a hormônios imediatamente. Porque são as moléculas, né? São as estruturas, os produtos biológicos relacionados à regulação, tanto de metabolismo, principalmente do metabolismo, certo? Mas produção de substâncias, produção de gametas está relacionado a hormônios, certo? Então, quando eu falar de regulação, eu quero que você associe imediatamente aos hormônios. Então, eu tenho muitos hormônios de natureza lipídica. Testosterona, estrogênio, o próprio colesterol, que é um precursor desses hormônios esteroides, certo? Então, regulação, eu vou ter muitos hormônios relacionados a isso. E isolante térmico como o nosso último tópico aí. Por quê? Porque a nossa, assim como reserva energética, essa camada de gordura, chamada de tela subcutânea, né, antigamente chamada de hipoderme, essa tela subcutânea que nós temos abaixo da nossa pele, essa camada de gordura, ela serve também como uma proteção térmica, principalmente para animais que habitam nos polos, por exemplo, como o urso polar, certo? Então, essas 5 funções que eu coloquei aí, de forma bem generalista, foi só para você entender que, apesar de propriedades parecidas, elas podem ter uma diversidade de funções a depender de em qual organismo esteja localizado, se é um vegetal, se é um animal, se é um fungo, e em qual tecido ele esteja localizado, beleza? Aí temos alguns exemplos de lipídios. Vamos lá. Eu quero falar para você aqui de um glicerídeo, inicialmente, certo? O glicerídeo, ele é um lipídio que, para ser um glicerídeo, ele precisa ter essa estrutura aqui, ó, chamada de glicerol. O glicerol é essa estrutura aqui que está presente em alguns lipídios que nós classificamos eles como os glicerídeos, certo? Exemplo disso, exemplo mais clássico, o triglicerídeo, certo? Esse triglicerídeo é justamente aquele lipídio que nós vamos usar aí para ser a nossa reserva energética. Então, a nossa reserva energética, a nossa gordura, a nossa reserva energética em formato de gordura, certo? Veja que eu não estou falando aqui sobre a glicose, eu não estou falando sobre o glicogênio, eu estou falando sobre o armazenamento de energia que a gente faz na forma de lipídios. Então, essa gordura que tem abaixo da nossa pele, ela é toda na forma de triglicerídeo, que é um glicerídeo. Por quê? Reparem que eu tenho aqui a minha estrutura aqui, ó, tá em amarelo aí do lado esquerdo de vocês, que é o glicerol, certo? É essa estrutura aqui. Eu tenho aqui do lado esquerdo de vocês. Então, esse glicerol, ele é ligado, na verdade, a 3 ácidos graxos, formando o que a gente chama de triglicerídeo, beleza? Então, o triglicerídeo, ele é definido como, ele é um glicerídeo, certo? Ele está classificado no grupo dos glicerídeos, ou seja, ele tem o glicerol na sua composição, e ele está ligado a 3 ácidos graxos, por isso triglicerídeo, certo? É um glicerídeo ligado a 3 ácidos graxos. Função principal, para você anotar aí,
você anota glicerídeo, abaixo triglicerídeo como um exemplo, e puxa a setinha e coloca reserva energética lipídica dos humanos, beleza? Dos animais. Tranquilo? Então, pessoal, esse é um exemplo de glicerídeo. Aí vamos lá. Para que aconteça esse glicerídeo, esse triglicerídeo, na verdade, o glicerol aqui, certo? Essa molécula de glicerol, ela é unida aos 3 ácidos graxos que compõem o triglicerídeo por essa reação de esterificação. Eita, professor, química de novo. É tranquilo, relaxa, certo? Então essa reação de esterificação é o quê? É uma reação que ocorre entre um ácido, qual ácido, professor? Não importa, um ácido, beleza? Entre um ácido e um álcool. Então essa reação de esterificação, vocês estão vendo aí, ó. Entre um ácido e um álcool, eu tenho uma reação de esterificação que dá origem, o nome já está dizendo, né? Esterificação dá origem a um composto éster e água, certo? Então essa reação de ácido com álcool se unem, dá origem a um éster, que seria o triglicerídeo, desculpa, mais a molécula de água, beleza? Dá origem ao triglicerídeo que a gente está conversando até então, beleza? Pessoal, outro grupo de lipídios é o fosfolipídio, a gente já mencionou aqui hoje, mas o que é que eu quero que vocês entendam? Esse fosfolipídio, como está aí na tela para vocês, ele é conhecido principalmente por ter uma característica de ser anfipático ou anfifílico. Esse radical anfi, eu costumo dizer que essas palavras, né, essas palavras difíceis geralmente, é o motivo pelo qual as pessoas não gostam de biologia. Ah, não gosto de biologia porque tem muito nome, professor. Pelo amor de Deus, é difícil demais, mano. Pessoal, se você souber usar isso a seu favor, essas palavras mais ajudam do que atrapalham. Vamos lá. Esse radical anfi, você conhece de onde? Anfíbio, professor. Esse anfíbio é o quê? Anfi é duplo, certo? Bio é vida. Um anfíbio é um animal que tem uma vida dupla, aquática e terrestre. Show de bola. Nesse caso aqui, é anfifílico. Esse radical fílico, ou filia, ou anfipático também, esse radicalzinho patia, vem de antipatia ou simpatia, certo? Então, se eu estou dizendo a você que uma molécula ela é anfipática ou anfifílica, ela tem uma dupla afinidade. Em que sentido nesse caso aqui? Nesse caso, os fosfolipídios eles vão fugir um pouco, pelo menos uma porção deles vai fugir um pouco do que a gente fala sobre os lipídios. Por quê? Eu falei para vocês no início da aula, uma das primeiras coisas que eu falei foi que os lipídios eles tinham propriedades o quê? Hidrofóbicas, ou seja, eles não tinham afinidade com a água. Já nesse caso aqui, ó, os fosfolipídios, eles vão ter uma anfifilia, ou seja, vão ser anfifílicos, dupla afinidade. Uma parte deles tem afinidade com a água e outra não tem afinidade com a água. Aí vamos entender por quê? Pessoal, preste atenção aí na imagem, certo? Vocês têm aí uma bolinha aí que está representando a cabeça hidrofílica, ou seja, essa parte aí, ela tem afinidade com a água, certo? E vocês estão vendo aí as caudas que são hidrofóbicas, ou seja, tem fobia à água. Mas por quê, professor? Vejam que a parte onde tem a cabeça hidrofílica, eu tenho a presença de um glicerol ligado a um fosfato. Esse fosfato, ele tem uma propriedade que é a hidrofilia, certo? Esse fosfato, ele é polar. Então, ele tem uma propriedade similar à propriedade da água. Então, concorda comigo que ele tem essa propriedade e ele sendo classificado como uma molécula polar, ele vai ser diluído, ele pode ser diluído na água, certo? Então, quando eu falo que esse lipídio ele é anfifílico, é porque ele tem essa porção aqui contendo um fosfato e abaixo ele tem aquela porção lá que faz com que os lipídios sejam hidrofóbicos, que é o quê? A cadeia hidrocarbonada. Lembra que eu falei para vocês, toda vida que tiver uma cadeia assim, você já pressupõe. Os vértices são carbonos e se o carbono ele faz 4 ligações, e de um carbono para o outro aqui só tem ligações simples, né? Pelo menos na maioria das ligações, você já pressupõe que o restante são hidrogênios.
Então essa cadeia aqui, essa partezinha em amarelo, ela é toda hidrocarboneto, beleza? Aí olha aí o que eu falei para vocês lá nos ácidos graxos. Aqui eu tenho a presença de um ácido graxo o quê? Insaturado. Estão vendo? Então, a insaturação está seguindo aquela regra lá que eu falei. Na presença de uma insaturação, o que é que tem? Uma leve torção na perna, né, nessa cauda desses fosfolipídios. Aí vamos lembrar, por que eu estou falando tanto desses fosfolipídios? Pessoal, é importantíssimo você entender as propriedades desses fosfolipídios para lembrar que esses fosfolipídios estão ali associados à estrutura da membrana. A estrutura da membrana plasmática é basicamente só fosfolipídios. Por isso eu coloquei a imagem aqui. Olha aí, certo? Então, esses fosfolipídios, eles são agregados assim, formam o que a gente conhece como membrana plasmática das nossas células, beleza? Veja aqui comigo, na parte aqui de cima, ó, essa parte de cima, eu posso dizer que é o meio extracelular, por exemplo. Nessa parte aqui de baixo, eu posso dizer que é o meio intracelular. Tanto a matriz extracelular quanto o nosso citoplasma, né, na verdade, sendo mais específico, o nosso citosol, eles têm em sua propriedade ser o quê? Uma substância aquosa, ou seja, é natural que esses fosfolipídios eles fiquem dispostos dessa forma. As partes hidrofílicas fiquem para fora, ou seja, para as partes que são aquosas, tanto o meio extracelular aqui, ó, quanto o nosso citosol. E essas partes hidrofóbicas que se repelem com a presença de água, elas se voltem para dentro dessa camada hidrofílica, dessa bicamada hidrofílica, beleza? Então, formando uma bicamada, ou seja, fosfolipídios em cima, fosfolipídios embaixo, duas camadas de fosfolipídios. Essas duas camadas vão formar a nossa membrana plasmática, tranquilo? Então, lembrem-se, essa parte aqui ela é hidrofílica porque tem um fosfatozinho aqui, ó. E esse fosfato ele tem a propriedade de ser polar, beleza? Já as cadeias hidrocarbonadas, elas são hidrofóbicas, por isso se voltam para dentro, se escondem por trás da nossa parte hidrofílica, beleza? Pessoal, outro grupo de lipídios, falamos sobre os triglicerídeos, falamos sobre os esteroides, falamos sobre os fosfolipídios e agora vamos falar sobre os esteroides. Os esteroides, pessoal, eles são basicamente lipídios que vão formar o que a gente chama dos hormônios esteroides. Já esses lipídios, eles são lipídios provenientes da molécula de colesterol, certo? Então o colesterol, ele é um lipídio esteroide, tá? Precursor dos hormônios esteroides que a gente conhece, como testosterona, progesterona, estrogênio, o cortisol, que é o chamado hormônio do estresse, ele também advém do colesterol, certo? A aldosterona, a vitamina D, na verdade, sendo mais específico, a vitamina D3. Então, esses hormônios esteroides, no geral, o colesterol, sendo mais específico, muita gente tem ele como vilão, mas ele é um hormônio extremamente importante, principalmente como precursor dos hormônios esteroides, que são hormônios regulatórios, né, como a testosterona, muito importante para o desenvolvimento das características sexuais secundárias, para o desenvolvimento dos gametas, né, a produção dos gametas. Então, os hormônios esteroides, né, que advêm do colesterol, que tem o colesterol como precursor, eles são muito importantes para a regulação. Lembra que eu falei que uma das funções do lipídio era justamente a sua função regulatória? É através desses hormônios esteroides que ele vai fazer esse tipo de regulação, certo? Então vejam que essas moléculas aqui, elas chegam a ser parecidas, com pequenas alterações químicas, átomos a mais ou átomos a menos, e todas elas são parecidas porque advêm, né, daqui do colesterol. Então, algumas reações químicas separam o colesterol do estradiol, ou da testosterona, ou do cortisol, certo? Então, algumas reações químicas envolvendo o colesterol, usando o colesterol como precursor, como substrato, vão fazer com que o produto sejam os hormônios esteroides que a gente já conhece. Beleza, pessoal? Falando também da sua função impermeabilizante dos lipídios, certo? Nós temos o grupo dos cerídeos, que são as ceras, né? As ceras que a gente conhece como as ceras biológicas são os cerídeos. Pessoal, os cerídeos, ó. Primeira coisa que está dizendo ali, ó, cadeia longa,
Ou seja, cadeia longa de quê? De hidrocarbonetos, a parte mais hidrofóbica dos lipídios. Se eu estou dizendo tu que é cadeia longa, esse lipídio aqui, ele vai ser mais ou menos hidrofóbico que os outros. Ele vai ser muito mais hidrofóbico. Por quê? Cadeia longa. Então, a maior parte desse lipídio é totalmente hidrofóbica. Não é como o fosfolipídio, que tem uma partezinha que é hidrofóbica, a outra partezinha hidrofílica. Pessoal, aqui, se é cadeia longa, ele é em sua maior parte hidrofóbico, beleza? É tanto que, o que eu estava falando para você agora há pouco, é tanto que a sua função natural ele é usado basicamente como impermeabilizante. Por quê? Tem repulsa à água, certo? Então as ceras biológicas, elas são usadas para impermeabilizar, impedir que entre água no nosso ouvido, por exemplo. O cerúmen do ouvido é feito de uma cera biológica. Impermeabilizante das penas das aves, como eu já tinha mencionado. Ela usa uma cera biológica para impermeabilizar, principalmente aquelas aves que são mergulhadoras, usam isso com mais frequência, usam essa cera biológica para impermeabilizar as asas e impedir que essa água entre nas asas e encharque e torne aquele animal muito pesado para alçar voo de novo, depois de um mergulho. Beleza? Então essa cera biológica, ela vai ter a sua temperatura. Geralmente as ceras biológicas, elas têm a sua temperatura de fusão mais alta, certo? Geralmente elas são sólidas, assim como vocês estão vendo, em temperatura ambiente, e elas têm cadeia longa, ou seja, são altamente hidrofóbicas, usando isso a seu favor, fazendo com que a sua função biológica principal seja a impermeabilização, beleza? E para finalizar, nós temos os carotenoides, que são os pigmentos biológicos, ou seja, o beta-caroteno, que é o pigmento alaranjado presente na cenoura, no mamão, no girimum. Esse beta-caroteno, na verdade, os carotenoides no geral, eles servem ali como pigmentos acessórios para o processo fotossintetizante. Porque, se vocês lembrarem bem, o processo fotossintetizante ele acontece basicamente através de plantas verdes, não é isso? Só que, se uma planta ela é verde, ela absorve todos os comprimentos de onda e reflete o quê? Reflete o verde, certo? Então, com uma forma de aproveitar melhor esse espectro de luz, eu tenho um pigmento de outras cores para que eles consigam também absorver essa luz verde, beleza? Então, esses pigmentos, eles funcionam como pigmentos acessórios ali para o processo fotossintetizante, também como proteção UV contra as radiações, por quê? Porque ao invés de ele absorver um grande espectro de luz, ele muitas vezes reflete o laranja, reflete o vermelho. Então, esses pigmentos, eles funcionam como pigmentos acessórios, certo? Alguns desses pigmentos também se depositam para a atração de agentes polinizadores, né, como o vermelho chamativo e em algumas frutas quando elas estão maduras, certo? Então, só recapitulando rapidinho, esses lipídios, eles vão ter uma função extremamente hidrofóbica, uma propriedade que é a hidrofobia, muito forte, certo? Justamente por conta da sua composição em maior parte de carbonos e hidrogênios, beleza? Então eles podem ter função regulatória, estrutural, impermeabilizante, reserva energética, como é o caso dos triglicerídeos, pigmentos biológicos, como é o caso dos carotenoides. Eles podem ter diversidade de propriedades ou de particularidades, como os fosfolipídios, que são anfifílicos, né? Não esquecer que eles fazem parte ali das nossas membranas biológicas. Eles têm também propriedades que são a extrema hidrofobia, como é o caso dos cerídeos, que tem uma cadeia longa de hidrocarbonetos e fazem com que a sua hidrofobia seja extremamente acentuada, certo? E eles podem ser precursores, né, como função regulatória, eles podem ser precursores de alguns hormônios que nós conhecemos como hormônios esteroides, que tem o colesterol aí como precursor, certo? Então a gente utiliza esse colesterol para dar origem à testosterona, ao cortisol, ao estrogênio, à progesterona, certo? Então, uma variedade de funções, assim como nós vimos nas proteínas e vimos um pouco menos lá nos carboidratos. Pessoal, então com isso nós encerramos a parte de bioquímica.
mais uma vez, deixando os ácidos nucleicos para a gente ver lá junto com os metabolismos dos próprios ácidos nucleicos, beleza? Nós vamos estudar tanto a estrutura quanto o metabolismo desses ácidos nucleicos todos juntos. Então, por enquanto, ficamos por aqui com a nossa bioquímica e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!